Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. No último dia 27, a Comissão de Obras deu parecer favorável a projeto de lei elaborado pelo vereador Guti, do PV. A proposta prevê a iluminação de pontos de ônibus na cidade. O projeto fala que nos pontos de ônibus tem que ter o itinerário dos ônibus. Alguns em Guarulhos já tem, mas a maioria ainda a prefeitura não implantou. E a iluminação pública é uma questão de segurança. Às vezes as pessoas falam que segurança é policiamento na rua, não. Acho que a iluminação também faz parte da segurança. Hoje nós pegamos aí o corredor da MTU, todos os pontos estão sendo iluminados. Então o projeto vem aí atender uma reivindicação da população de Guarulhos, que obriga a prefeitura a fazer essa iluminação. Então nós demos um parecer favorável e esperamos aí que o plenário aprove o projeto e a prefeitura faça a iluminação em todos os pontos de ônibus da cidade. A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico recebeu representantes dos sindicatos dos bancários na última quinta-feira. Eles discutiram um projeto de lei de autoria do vereador Ramos da Padaria do PP, que obriga agências a atenderem a todos, sem distinção. O presidente, Heleno Metalúrgico, do PDT, explica a medida com mais detalhes. O nosso objetivo, alcançamos, foi trazer o sindicato e o presidente dos sindicatos dos bancários de Guarulhos. E eu, como sindicalista, algo que for mexer, que não for contra a classe trabalhadora, eu tenho que chamar o sindicato. Os sindicatos vieram aqui, através do projeto de um dos nossos vereadores da casa, que é a discriminação que nós vemos, né? De hoje você ter uma conta para pagar e chegar no caixa e não poder ser atendido. Você tem uma conta de água, você tem uma conta de luz, uma conta o cartão de crédito, que seja. Então, nós vemos que há muita discriminação e a nossa sugestão em si era o quê? E é que todos os bancos atendam e aceitem qualquer tipo de conta, sem ter essas triagens que já fazem, porque eu tiro por mim, por mais que nós temos um avanço tecnológico, mas nem todo mundo quer usar esses meios, porque eu desconfio. Agora, imaginem também uma pessoa idosa, ela está no banco lá, vai pagar uma conta de luz, não pode, aí manda ela para um caixa eletrônico, ela não tem condições de acessar o caixa eletrônico, ou seja, ela fica à mercê até do que existe hoje de assalto nos caixas, né, nos caixas de 24 horas e assim por diante. Então, o projeto é positivo, nós vamos fazer só uma emenda também que dê o poder executivo à fiscalização, porque o que está dando hoje é para a Secretaria de Comércio e Indústria, então nós vamos retirar esse artigo e fazendo com que o executivo em si que faça a fiscalização. Então, penso eu que uma lei municipal dessa, se aprovada por nós vereadores e sancionada, ela tinha que se estender para o país todo, porque a discriminação é muito grande. O presidente do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e região também falou sobre o projeto. A nossa principal reivindicação é justamente combater a discriminação de clientes e usuários de menor renda ou menor capacidade financeira junto às instituições bancárias da cidade. O projeto aqui que nos foi apresentado nos ajuda nisso, na medida que expõe, né, uma obrigação dos bancos, através de um cartaz, expõe uma obrigação dos bancos para que eles atendam todos os clientes sem discriminação. Então, essa reivindicação vem totalmente de acordo com aquilo que a gente vem discutindo, inclusive na nossa campanha salarial nesse momento. Você acha que o projeto está contemplando o que vocês querem? Contempla. Ele não vamos dizer que ele resolva todos os problemas, mas ele é mais um instrumento que vai nos ajudar a avançar nesse sentido. Mas substitutivo ficou sem a parte da fiscalização, né? Mas na discussão de hoje, que nós temos aqui com o vereador e tal, foi proposto fazer mais uma emenda que recoloca essa questão da fiscalização para o poder público municipal. A Comissão de Saúde Pública da Câmara se reuniu na última quinta-feira. O presidente, doutor Alexandre Dentista, do PSDC, comentou o parecer dado a um projeto sobre descarte de medicamentos vencidos. Nós tocamos no assunto novamente sobre o parecer
do substitutivo que nós fizemos aqui em relação a pessoa colocar os medicamentos vencidos, os descartes dos medicamentos vencidos nas drogarias e também nas farmácias das unidades de saúde. Aí ficou definido, realmente, nós demos favorável nas nossas emendas, que realmente seria só nas farmácias das UBS, e não nas drogarias e farmácias particulares. E essa decisão foi por quê? É porque na reunião anterior, o vereador Toninho tinha discutido com a gente que teria o particular, o farmacêutico, ele teria um custo para poder descartar isso aí, porque só pode descartar com uma empresa contratada para essa descarte seletivo aí. Tá, isso teria um custo para o farmacêutico e também diz que talvez numa eventual fiscalização, se um farmacêutico, se um fiscal estivesse vendo um medicamento vencido, poderia estar complicando aquele dono de farmácia, você entendeu? Por isso que ele achou por isso que ele discutiu com a gente para que fosse só nas unidades de saúde, e nós somos favoráveis à ideia dele. Ainda durante a reunião, 3 projetos de lei foram analisados. Um deles recebeu parecer contrário e 2 receberam parecer favorável. Uma das medidas, de autoria do vereador Toninho Magalhães Filho, do PTC, cria a UBS móvel no programa Saúde da Família. Realmente o vereador Toninho Magalhães foi muito feliz, tá, nessa unidade móvel para poder realmente acompanhar o programa de saúde da família, a equipe do programa da família que está na rua. Tá? Ele só deixou para que seja regulamentado, porque eu perguntei quais os profissionais que estão nessa unidade no projeto do vereador. Ele disse que quem vai regulamentar isso é o executivo. Tá? Mas é uma ideia muito boa, lógico, seria interessante que tivesse um médico generalista, porque isso forçaria também a contratação de mais médicos para poder estar nessa unidade móvel também e dando apoio para a população. Na sessão da última quinta-feira, dia 27 de agosto, os vereadores Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, e Claudilson Pezão, do PT, usaram a tribuna. O primeiro falou sobre cobranças que fez ao secretário da Saúde, Carlos Derman. Já Pezão apoiou o projeto de entrega rápida, que deve ser votado em breve na casa. Acompanhe. Vim falar hoje a respeito de uma reunião que nós tivemos hoje com o secretário Derman. Estava junto nessa reunião o vereador Guti também, e também estava conselheiros, gestores ali da UBS Haroldo Veloso e também alguns funcionários. E nós estávamos cobrando a falta de médicos para aquela unidade de saúde e também que se iniciasse o mais rápido possível a construção da UBS Lenise. O secretário Derman diz que quanto aos profissionais, ele estaria encaminhando o mais rápido possível a reposição desses profissionais, e da UBS, que se tivesse condições financeiras para poder iniciar a construção da UBS Lenise, iria dar início a partir do ano que vem. Então estaria planejado para o início do ano que vem o início dessa UBS para poder facilitar para os usuários ali, tanto do São João, Lenise e toda aquela região. E também ajudaria ali do Haroldo Veloso, também do Seródio, desafogar essas 2 unidades de saúde ali, essas 2 UBS, que têm estado muito sobrecarregadas em virtude do povo do São João, Lenise, estar sendo atendido ali nessas unidades. Eu quero aqui hoje saudar a todos os trabalhadores que estão aqui hoje presentes, os trabalhadores da entrega rápida, que estão hoje aqui na busca da regulamentação do seu trabalho, como os taxistas também estão aqui hoje, que há mais de 90 anos vem se batalhando, se mantendo firme no seu trabalho. Antes era um chofé de praça e hoje é um profissional taxista que conquistou esse avanço há aproximadamente 4 anos. Então, há 90 anos o taxista vem se batalhando nas suas conquistas, e nós hoje, o pessoal da entrega rápida, está simplesmente dando os primeiros passos da regulamentação, primeiro de um trabalho para buscar os avanços dos seus interesses trabalhistas, dos seus direitos. No próximo bloco, o presidente da Câmara, professor Jesus, apresenta medidas de economia no Legislativo. O Jornal da Câmara volta já.
queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O presidente da Câmara de Guarulhos, professor Jesus, do PDT, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa na última quinta-feira. O encontro foi para divulgar as medidas de contenção de gastos no Legislativo. O presidente iniciou a coletiva informando quanto a Câmara vai economizar com a reestruturação administrativa e ainda falou sobre a revisão de alguns contratos. Nós tivemos aqui, talvez extinção e alteração de cargos, só para que vocês possam observar. Agora, no mês, desse ano de 2015, nós vamos ter uma redução de gasto de 2.520.000 em redução, ou seja, economia em questão salarial. Ou seja, 2016 vai chegar na faixa de 5.700.000, dando um total aí de 8.200.000. Eu quero deixar claro, isso é só uma questão de cargos. Deixar uma outra coisa bem claro também, que eu sei que muitas vezes a imprensa ela é boa, mas ao mesmo tempo muitas vezes tenta sensacionalizar. Essa semana talvez colocou que o presidente quisesse driblar, né, a justiça, e na realidade, se vocês pegarem bem a teoria, o teor do projeto está lá a cerca de 25 cargos. E como professor de língua portuguesa, a palavra acerca, ela vem do latim, que significa cercare, significa aproximadamente de. Eu não disse que era, eu não fui enfático dizendo são 25, eu disse acerca de. Quando eu digo acerca de, essa palavra vem do latim, significa cercare, é aproximadamente de. Então veja só, nós tivemos aí essa redução que totalizou isso. Nós também tivemos o resumo dos contratos. Eu, na realidade, acabei também não renovando, como nós temos aí Webline, não renovei, nós temos também LabFix, e nós temos aí ClassServe também. E nós temos alguns que é Steno e Sino, que está também próximo a vencer, que bem provável também nós não renovaremos. Então veja só, nós temos aí um resumo também que nós, neste ano de 2015, aproximadamente 3.800.000 que nós vamos ter de economia. Depois, para o ano de 2016, em questões de contratos, 9.400.000. Então, dando um total entre questões de cargos em extinção e alteração e também dos contratos, é um total de 13.200.000.
Também participaram da entrevista o primeiro vice-presidente, Dr. Laércio Sandes, do PMN, e o corpo técnico das secretarias da Casa. Sandes comentou a proporção entre os servidores comissionados e efetivos. Ele também falou sobre o contrato com a Sino, empresa que deveria redigir a consolidação de leis. Muito se especula a relatividade, a proporcionalidade de cargos comissionados da Câmara Municipal aos cargos efetivos. A gente tem que observar com alguns conceitos técnicos. O mesmo percentual que se aplica conforme a legislação impõe para o serviço no Executivo não deve ser observado para a Câmara Municipal. Vejam que a Câmara ela é composta por detentores de mandatos, os quais precisam necessariamente ter pessoas das suas respectivas confianças. Não dá para que estes cargos, os assessores dos vereadores, sejam cargos de carreira. Então, por si só, esta questão a gente já consegue argumentar de forma até que técnica que não teria uma certa proporcionalidade ao que se impõe um determinado percentual dos concursados aos comissionados. Agora, se você pega a gestão da Câmara Municipal, hoje você tem aí uma relatividade de praticamente aí 50% para os que são efetivos. Então, enxerga-se que esta proporção tem muito que sido obedecida. E é este o propósito dessa gestão, trabalhar com transparência, sempre procurando dar informação e prestar informação no que é do interesse da cidade, trabalhar às limpas. Uma outra questão que a gente acha que o nosso presidente falou e deve se enaltecer, é a questão destes contratos. Eu fui um dos vereadores que muito combateu a questão da Sino. Sino foi uma empresa contratada para consolidar, está na lei do município, consolidar, ou seja, sintetizar todas as leis existentes das últimas décadas em um único código, código de postura, código de trânsito, código ambiental, código sanitário, para que isso facilite aos leigos, os técnicos interessados em buscar consulta. Então, cabe à Câmara concentrar tudo isso em um único código, e esta empresa foi contratada com esta finalidade. No entanto, a mesma não vem atendendo às expectativas da cidade, às expectativas da Casa. Haja vista aí que são em torno de 17 códigos, 17, 20 códigos, não lembro o número exato, e uns 3 códigos recentes. Nós já votamos nessa casa, foi para a sanção do prefeito, o prefeito vetou e nós tivemos que derrubar o veto. Entendo que talvez o Executivo não analisou a questão com muito cuidado, talvez faltou algumas tratativas para acompanhar essa questão, mas de qualquer modo, quem é o responsável direto é a empresa que foi contratada, que me parece que não atendeu todos os pontos ali destacados. De qualquer forma, o nosso presidente está tomando a providência com relação a essa empresa, então é de grande valia. Vamos buscar aí responsabilizá-los no que é da atribuição deles. É muito, muito pertinente, assim como a Webline, uma empresa de serviço de informática, que, ao que parece, não atendeu e não as expectativas do que se predispôs a fazer. Então, vocês vejam que é tudo transparente, procurando dar publicidade a essas ações e explicando o porquê. O secretário de Administração e Finanças, Eldon Luiz Fiorim, falou sobre os valores do repasse do 10º pela Prefeitura. O orçamento da Casa, para esse ano, ele foi fixado ano passado pela lei orçamentária em torno de 92 milhões de reais. Fora isso, houve uma diferença de dotação não repassada pela Prefeitura, referente a 2014, da ordem de 7 milhões e 200 mil reais aproximadamente. Ocorre que nós tivemos também uma dificuldade nesse primeiro semestre, pertinente a um orçamento também fundamentado numa projeção lá de meados do ano passado, totalmente distorcido da realidade vista na arrecadação da Prefeitura no final do ano de 2014. Isso levou a surgir mais uma diferença de dotação para o ano de 2015,
relativa à arrecadação do ano de 2014. O nosso presidente, como tínhamos dificuldade nesse primeiro semestre, inclusive com uma série de restos a pagar do ano passado, nosso presidente fez gestão junto ao Executivo para conseguir algumas dessas dotações. Ou a do ano passado, aquela que estava devendo ainda, ou a nova suplementação em consequência da arrecadação 2014. Ele conseguiu com que o prefeito nos repassasse ainda no primeiro semestre de 2015 em torno de 7 milhões de reais pertinente a essa última diferença, que seria a suplementação do ano passado. Obviamente, a prefeitura acho que não teria condições de nos repassar de uma vez só 15 milhões de reais, seriam as duas diferenças. Essa outra, ela está caminhando por uma solução, inclusive com algumas compensações entre as duas casas. E está caminhando satisfatoriamente, eu acredito que até o final desse mês, já para concluir agora em agosto, mas até início de setembro nós teremos tudo concluído, estando acertado as diferenças entre as duas casas, tanto o Executivo quanto o Legislativo. No próximo bloco, você acompanha mais destaques da coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Por gentileza, eu gostaria de saber como é formado o orçamento no nosso município. Uma das atribuições do Poder Legislativo é discutir e votar as leis orçamentárias elaboradas e encaminhadas pelo Executivo. Por isso, a Câmara de Guarulhos analisa, propõe emendas, aprova ou rejeita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual enviado pela Prefeitura. O Plano Plurianual, ou PPA, é a ferramenta de planejamento estratégico do município, que define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e de programas de duração continuada. O PPA abrange um período de 4 anos e, por ser o documento de planejamento de médio prazo, aparece como estrutura básica para as demais peças orçamentárias. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte de sua discussão. Ela orienta a elaboração do orçamento anual do município, mantendo-o em sintonia com as diretrizes, objetivos e metas do PPA em vigência e ainda dispõe sobre mudanças na legislação tributária. Com o PPA e a LDO definidos, o município elabora então um orçamento para cada ano. É essa lei que vai prever as receitas que o governo espera arrecadar e fixar as despesas a serem feitas com esses recursos. O orçamento anual busca concretizar as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA de acordo com as metas e prioridades estabelecidas pela LDO. O PPA, a LDO e o orçamento anual estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica Municipal de Guarulhos.
Todas essas peças orçamentárias foram regulamentadas principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também prevê a realização de audiências públicas para que a população participe ativamente da elaboração do orçamento. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Um dos assuntos da coletiva de imprensa promovida pela presidência da Câmara foi a extinção e a criação de novos cargos no Legislativo. Os cargos comissionados, nós temos aqui 33, nós temos aí 23 cargos da liderança partidária, ok? Nós temos um cargo que é a liderança de governo, liderança de oposição, e nós temos aí 10 cargos de assessores parlamentares da comissão técnica. Esses cargos foram extintos. Existem alguns cargos também mais aí que entrou em vacância, tal mais, que está sendo extinto. Com certeza, com esses cargos que nós tiramos, a tendência realmente, secretário, é baixar. Aí nós, com certeza, já chegou a 70%, baixamos a 68%. Então, a questão da folha, acredito que com certeza baixará cada vez mais. Perguntado se o projeto votado na semana passada, durante a sessão extraordinária, seria uma tentativa de burlar uma determinação do Ministério Público, o vice-presidente negou. Com relação aos cargos que foram votados nesta última terça-feira, eu discordo que foi uma burla, em absoluto. Todas essas questões dos cargos, da estrutura da Câmara Municipal e não só dos gabinetes dos vereadores, passou por, se eu não estou enganado, 3 discussões pessoal com o Procurador-Geral do Estado. Foi reunião realizada no gabinete do Procurador-Geral, não foi casuísmo desta casa votar esse projeto como ora se fala. Simplesmente, quando a ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo Procurador do Estado, ele propôs, no entender dele, de que alguns cargos que estavam na condição de comissionados, eles na verdade têm que ser inerentes a pessoas de cargo de carreira. E neste projeto que nós votamos, se o senhor observar o texto que foi aprovado, não o originário, foi aprovado um outro texto, se o senhor observar, alguns cargos que são de carreira, neste novo projeto foi corrigida essa situação. De modos que eu verifico e vejo desta forma que não foi nenhuma burla. Agora, dá a certeza de que não vamos ter nenhum outro questionamento, isso seria impensável da minha parte, até porque nós estamos falando de direitos e obrigações, não deixa de ser direito, e o direito ele é interpretativo, não é uma ciência exata. Então eu nunca posso lhe falar que este assunto vai ou não ser debatido no judiciário. Agora, se vai prosperar ou não, uma decisão favorável contra é outra questão. O presidente terminou enaltecendo a atual gestão da Câmara e disse ser favorável à transparência no poder público. Cada gestor tem a sua maneira de trabalhar. Eu vejo que hoje, lógico, como vereador dessa casa, a população, as pessoas me colocaram aqui. Hoje também como presidente, os vereadores realmente acreditaram em mim. O que eu pude fazer realmente é prestar um serviço onde tenha realmente uma lisura, onde eu possa realmente saber administrar o dinheiro público. Eu acho que esse é o grande legado de um gestor. E eu, como gestor da cidade de Guarulhos, dessa Casa de Leis, com certeza eu quero administrar, quero mostrar para a população realmente como que está sendo conduzido realmente esse dinheiro. Dizer também, lógico, talvez você até possa pensar, mas e aí? Houve economia e o que fará com esse dinheiro? Logicamente, se houve essa economia, sobrou, nós devolvemos à Prefeitura, até porque a Câmara Legislativa ela não tem a prerrogativa de administrar, ela tem a prerrogativa, na realidade aqui, quem administra, quem no caso executa, é o Executivo, a Prefeitura. Nós temos somente a prerrogativa de administrar bem, no caso aqui, as finanças. O vice-presidente encerrou falando sobre a futura sede do Legislativo Guarulhense, que representará economia com aluguel. Destacar que nós temos um ponto que é relevante para o futuro, que é a nova sede da Câmara Municipal. Muito se especula, muito se fala com relação àquele prédio da então Tapetes Lourdes, que foi
adquirida pelo município e não pela Câmara Municipal, porque a legislação não permite que a Câmara adquira esse tipo de imóvel. E aquele imóvel foi um acerto, penso eu, muito oportuno do então presidente da Câmara, vereador Eduardo Soltur, porque na oportunidade, eu que milito no judiciário como advogado, sabia que aquele imóvel lá ele tinha um valor estimado de 22, 25 milhões. A Câmara conseguiu, junto com a Prefeitura, adquiri-lo por 14 milhões. Então, aquilo lá foi muito saudável para a cidade. Dentro de em breve teremos oportunidade de sair de um custo muito alto e que a Câmara paga de aluguel deste prédio aqui. Temos mais outros prédios no entorno. Então, isso vai ser muito saudável para a cidade. Muito se questiona, gastou isso para adquirir aquele prédio, mas eu acredito que num período não muito distante, nós teremos mais uma outra economia que será com o aluguel da casa. E isso é um exemplo para a cidade que tanto gasta com aluguel para repensar a cidade nesse sentido. A edição de hoje do Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site, pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita para você. Até lá!